Oi, Ivos! Oi, Ivas! Como vocês estão? Prazer, meu nome é Ana. Prazer, meu nome é Shawane. E hoje viemos trazer uma indicação de um livro, não só uma sugestão pela FUVEST no ano de 2026, 2027, para os vestibulandos, já fica a dica, mas também pelo fato de, sugestão de livro para os escritores. O livro de hoje vai trazer a relação do homem, natureza e muito mais. Eu vou deixar essa parte para a Shawane, que já ela fala com vocês. O autor hoje, gente, ele é filósofo, ambientalista e ainda por cima ocupa um único lugar, mas muito especial. Simplesmente a cadeira na Academia Brasileira de Letras. Estou falando dele mesmo, Ailton Krenak, com o livro A Vida Não é Útil. Tchau, poderia falar um pouco do livro para os nossos livros? Posso sim. O livro A Vida Não é Útil, escrito na pandemia da Covid-19, mostra a relação do homem com a natureza junto a uma crítica do capitalismo junto com o utilitarismo. Bom, hoje a gente está sentado com o nosso professor aqui do Ivani, professor de Filosofia, Sociologia e Projeto de Vida, Leonardo. Olá para todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para abordar um pouco sobre o livro. Bom, agora que a pauta foi devidamente apresentada e o Léo também, Léo, o que significa dizer que a vida não é útil? Depende sobre a perspectiva. Se você for analisar sobre a perspectiva de Ailton Krenak, está relacionado a você curtir a vida, sendo no caso baseado na vida do consumo. Você é aquilo que você produz, ou no caso você é aquilo que você experimenta nas relações sociais? Eu acho... eu não sei. Por exemplo, quando você está vivendo a sua vida por como que eu vou falar? Não é exatamente um propósito, mas quando você está seguindo a sua vida sem preocupação com o que você vai produzir, eu acho que isso sim significa a vida ser útil e ela não ser útil. Ok. Bom, o que ele quer dizer com sociedade produtivista e como a ideia de utilidade afeta a forma como vivemos? A visão de sociedade produtivista está relacionada com o que a humanidade ela é capaz de produzir. Você é só medido pelo aquilo que você produz. E aí você vai analisar diversos, no caso, profissões. Você pode pegar no caso dos professores, onde o que o professor, no caso, é o que ele produz? É a nota do estudante. O que é o que o estudante produz? É o resultado. É aquilo que você pode alcançar e aquilo que você pode fornecer para o outro. Se você não pode fornecer nada para o outro, você não consegue produzir, logo você não é útil. Por isso que nós temos a questão dos marcadores sociais. Quando nós analisamos a pessoa com deficiência, ela é tratada pela sociedade como um ser inútil, porque ela não atende o padrão que foi normalizado pelas instituições vigentes. Logo, como ela não consegue corresponder a essas expectativas, ela deixou de ser útil. Mas o que é ser útil? É você curtir a vida ou é você atender expectativas que muitas vezes não correspondem ao padrão de vida e da sociedade? Bom, eu vou bater muito nessa tecla que você falou, pelo lado de ser útil. Às vezes a gente fica o tempo todo levando um trabalho para casa, isso e aquilo, querendo alcançar os resultados que você falou. Mas, ao meu ver, isso acaba você perdendo lazer e outras formas. A gente estava debatendo ontem, fazendo uma reunião com a Eli, com a Shawane, e a gente estava comentando com o Carlos em relação a isso. Estava falando sobre levar trabalho para casa e outras coisas. Mas, por exemplo, ele foi perguntar, mas que lazer que eu tenho? Então, para você ver que a sociedade está tão no automático, procurando resultados, que na verdade acaba perdendo o lazer, desenvolvimento da criança, dependendo. Aqui no caso a gente tem a professora Alexandra, que tem uma bebezinha. Então, a gente fala desse requisito. Então, eu levo mais que nós não precisamos ser úteis o tempo todo. Às vezes a gente pode respirar, descansar um pouco e não ficar em busca de resultados, nem sempre. Mas, como você disse, é bom, porque você pode ganhar aumento salarial nesses requisitos, você pode ganhar reconhecimento, atingir meta. Nada disso é ruim, mas às vezes a gente tem que parar para pensar que não precisamos só atrás de busca de resultados, mas sim dizer que a nossa própria vida é útil por si só. Eu vi também, teve um vídeo da nossa professora de geografia que ela passou, que era a criação das coisas do mundo, né, como um todo. A história das coisas. A história das coisas, que falava muito sobre o capitalismo e como as pessoas, elas viviam simplesmente por comprar, produzir e descartar. Elas, não viam outra forma a não ser ir lá comprar o que ela desejava e depois simplesmente descartar como se não fosse nada. E elas seguiam nesse ciclo pensando que, eu tô fazendo alguma coisa de útil pro planeta ou pra minha vida. Só que, na verdade, elas só estavam no automático, que não eram nem elas que queriam. Era uma parte mais elevada da sociedade que estava fazendo ela pensar isso. Ela mostrou também como as propagandas na televisão, na verdade, tudo que a gente consome leva a gente a acreditar que uma coisa que a gente faz na vida tem que ser necessária, porque senão a gente não vai conseguir
seguir propósito nem nada. A gente vai conseguir ser útil só se a gente fizer ou aquela compra, ou conseguir fazer um vestibular, por exemplo. A gente só vai ser útil na vida quando a gente conseguir sucesso. Mas na verdade não, a gente é útil o tempo todo só por estar vivendo, só por estar respirando na Terra. Mas infelizmente quando a gente pensa na questão da utilidade, você percebe como que a sociedade ela foi construída, né? Nós temos um sistema capitalista que transforma a humanidade pelo meio do processo de globalização, e a globalização, por mais que ela permita alguns avanços, ela traz alguns retrocessos. A igualdade, ela atinge todo mundo, o progresso atingiu todo mundo, a prosperidade atingiu todo mundo, e logo todo mundo acaba, no caso, morrendo na praia, quando eu tenho uma pandemia e todo mundo é obrigado a parar. Bom, nesse mesmo sentido, a gente vai para a próxima pergunta, que é nessa mesma base. Você acha que vivemos pressionados a produzir o tempo todo? Sim, afinal de contas, vocês mesmos podem tomar como base a cobrança excessiva que se tem sobre as plataformas. Sim. E aí, você já cumpriu a plataforma? Você já entendeu, no caso, a quantidade de minutos que você tem que fazer na realização? Você já fez o login dentro da plataforma que vai contabilizar que você fez a atividade? São uma atividade em que você tem 2 dias. Você já realizou dentro dos 2 dias? Então, a cobrança ela é excessiva. Você já projetou o seu projeto de vida? Você já teve um projeto de vida? Você modificou o seu projeto de vida? Quanto tempo você vai alcançar o seu projeto de vida? É importante se preocupar no processo de vida? É. Mas você não vai curtir a vida nesse processo? Exatamente. Eu vou fazer uma coisa que tá me acontecendo agora. Eu tô fazendo cursinho junto com uma escola e ainda tô tentando estudar em casa. É meio difícil conciliar, mas eu fico me perguntando, pô, será que isso vai dar em alguma coisa mesmo? Eu tenho toda uma vida planejada, eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu vou fazer. Só que, tipo, se no final não dá certo, o que eu vou fazer na vida, entendeu? Eu vou ser só um corpo jogado na terra? Então, aí você pode pegar, por exemplo, sociedades lá no alguns países em que a população ela tem o hábito de dormir em espaços públicos e foi normatizado. Por quê? Porque você tem que atender à produção. Então, se você só está produzindo, então tudo bem você dormir, por exemplo, na escada do metrô. Porque ele está cansado, porque ele está produzindo. E aí surge em alguns países aquela problemática que a pessoa acaba morrendo de exaustão. Até que ponto, no caso, você é útil? Até enquanto você consegue sustentar alguém? Isso gera muito das doenças que a gente tem na atualidade, né? Ansiedade, depressão, tudo vem surgindo conforme isso. E bom, agora que nós já falamos da sociedade, vamos linkar também o que muito o Ayrton critica no livro, que é a questão da natureza. Então, como essa desconexão impacta o planeta? Ela impacta porque nós acabamos hierarquizando. Porque quando você pensa nos marcadores sociais, quando você analisa os indivíduos, você já o hierarquiza. O problema é que, inclusive, ele menciona, né, citando alguns outros autores, que desde que nós desenvolvemos a técnica, nós nos afastamos da natureza. Sim. Né? Nós nos afastamos do meio ambiente, nós nos afastamos dos animais, nós nos afastamos de nós mesmos. Nós subjugamos, no caso, tudo isso para atender uma demanda que é o quê? A produtividade. Exato. E aí, falando que a Chau tinha citado da história das coisas, nesse meio processo de capitalismo, loucura da vida, sociedade, lucro e tudo mais, a gente acaba esquecendo e ignorando os limites da natureza. Ou seja, a gente tem muito efeito estufa, aquecimento global, tudo loucura, o mundo louco assim, e às vezes a gente para pensar que o ser humano não vê que isso, no fim, o tanto de lucro que eles querem agora não vai adiantar de nada, porque quanto mais isso acontece, mais possibilidade de amanhã a gente não tá acordando. Vamos dizer assim, você tá com quantos anos agora, Léo? 36. Com 36 anos. Qual será a qualidade de vida para você chegar pelo menos até uns 80, 90 com as coisas de hoje em dia? Então, vai depender do caso de tudo que você consome, né? Afinal de contas, na sociedade utilitarista, você é aquilo que você produz e você consome. Se nós consumimos um monte de produto que traz um monte de malefício para nós, até que ponto nós vamos conseguir ter uma boa vida e ter uma perspectiva de vida? Afinal de contas, quando se teve a pandemia, inclusive ele menciona que uma das maiores preocupações foi essa pandemia chegar aonde? Chegar na aldeia. Sim. Porque eles poderiam estar o quê? Morrendo porque eles não tinham o quê? Os anticorpos que basicamente a população já tem para doenças simples. Sim. Nessa coisa de vida também, o que seria para você o sentido da vida? Ou uma vida com sentido? Uma vida que que eu consiga aproveitar, que eu consiga, no caso, me relacionar bem com as pessoas, que eu não fique, no caso, fadado, por exemplo, ao que eu consigo produzir e ao que eu consigo desenvolver. É o curtir a vida. Inclusive, quando eu morrer, as pessoas lembrarem quem que ele foi. Aquela pessoa que não teve tempo com o filho, não teve tempo com a esposa, não teve tempo, no caso, com os amigos, ou foi aquela pessoa que fez tudo isso, mas conseguiu, no caso, ter boas relações. Pra mim, você foi a pessoa que sempre pergunta qual que é o nosso projeto de vida. Vai ficar marcado pra sempre. Nessa parte da como a gente vê o planeta Terra,
as pessoas agora, né, estão tão focadas nas novas tecnologias que surgiram que a gente não está mais preocupada com o que já existia antes, com o que já estava sendo produzido só pela Terra, entendeu? A gente quer chegar mais e mais e mais e mais da tecnologia, só que a gente esquece que também existem coisas naturais que vêm por do nada, assim. Só que a gente não cuida delas, a gente simplesmente deixa elas de lado ou acaba, por exemplo, desmatamento. A gente acaba, desculpa, ferrando com o planeta. Isso que você falou não impacta no sentido só ambiental, mas também na comida, na economia. É uma crise ambiental. Então, uma coisa vai ligando a outra. Então, ao meu ver, às vezes, igual você falou, é tudo que você come. Cara, o tanto de agrotóxico que tem numa alimentação comparado a alguns anos atrás é gigantesca. E isso também cita a história das coisas, o leite materno também foi muito... O que era para ser algo entre a mãe e o filho, nutrição, foi algo simplesmente que não acabou, e é o mais recomendado ainda, mas querendo ou não, acabou perdendo essa conexão justamente pelo tanto de agrotóxicos que a mãe acaba consumindo, não porque quer, mas muitas vezes no alface, na tomate, em diversas coisas, porque o mundo tá enlouquecendo e aí surge inseto que às vezes nem é daqui, então tudo isso tá ligado. E falando nisso, vamos agora para a sua parte que é filosofia. Então vamos filosofar um pouco. A filosofia também critica essa ideia de produtividade? Sim, nós temos diversos, no caso, filósofos, teóricos que abordam isso, né? Nós temos o Milton Santos, nós temos Sartre, nós temos, no caso, Karl Marx, e não só a produtividade, a forma que ela se desenvolveu relacionada à construção da identidade, né? Nós podemos mencionar Giddens e tantos outros. Afinal de contas, se a nossa identidade é construída a partir do processo, né, de socialização, e você é aquilo que você consome, como que foi dada a construção de um indivíduo? Né? O que se espera? O pai, no caso, quando entrega para uma criança, desde pequeno, um celular, que tipo de visão ele está passando? Que essa é a relação que nós temos que ter? O capitalismo, no caso, dentro da modernidade, com o processo de globalização, ele possibilitou a aproximação entre indivíduos de impostos extremos, né? Estou aqui no Brasil, posso conversar com alguém que está na Ásia. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui separar essa relação próxima entre os indivíduos. Quantas pessoas ainda, no caso, sentam para comer, no caso, em família? Né? Os amigos, quando realmente estão juntos, estão conversando ou a maioria está mexendo no celular? O estudo eu estou aproveitando, apesar de que muitas vezes o estudo ele é pautado na produtividade. O estudo eu estou assimilando ou também estou mexendo no celular, me afastando? Até mesmo a educação, no caso da forma que vocês são cobrados com essas plataformas. Existe uma relação no caso de professor-aluno, aprendizagem ou não? Ou você só se sente cobrado, eu preciso fazer a plataforma porque senão, no caso, eu não vou ter a nota no bimestre. Mas isso garante a aprendizagem ou não? Porque é muito fácil pegar em resposta na internet e não aprender o conteúdo. Exatamente. As plataformas que era para ajudar, acho que só distanciou o aluno do professor. Porque em vez de ele conseguir sentar, pautar as perguntas, as dúvidas, o professor fala plataforma, redação, tal, sei lá o quê. Então, acaba distanciando. E às vezes o que o aluno só precisa é sentar, matar a dúvida e ir embora. É só isso que ele precisa. Até porque, no caso dessas tecnologias, vamos pensar na IA. Nossa, a IA facilita a nossa vida. Mas quanto de energia, de água eu preciso para a manutenção de um data center? E aí eu preciso represar o rio. O rio, na verdade, que é o sustento, é o ente de um povo originário. O que eu faço com esse povo originário? Na verdade, eu mato ele. Essa é a visão. Afinal de contas, ele não produz nada, ele está ocupando um território que eu poderia simplesmente entrar lá e ter suas riquezas. Não é dele, né? Exatamente. Nós fizemos isso na história, né? Muitos povos indígenas, né, os povos originários, saíram da região litorânea e foram para o interior fugindo do quê? Do desmatamento, da escravidão, da perseguição, do abuso. Sim. E mesmo assim sujeitamos. Pega uma notícia recente de um influenciador que foi até uma região de um povo isolado só para tirar uma selfie e oferecer um produto industrializado, gerando o quê? Um risco de vida a essa população. Enorme. Nessa de produtividade, as provas também são uma parte dessa. Por exemplo, você só vai ser produtivo se você passar em exatas, com nota máxima. Mas e se a minha habilidade não for só exatas? A minha habilidade é história, é artes, mas eu só vou ser marcada como produtiva se eu conseguir fazer o que eles estão impondo para fazer. É horrível isso. Sim, até porque no caso, afinal de contas, por que eu reduzi o ensino de humanas dentro das escolas, né? Seja no Brasil ou no mundo?
Por quê? Porque eu tenho essa questão de pensar o problema. E ao pensar o problema, eu vejo, no caso, quem é o responsável pelo problema? É a humanidade, né? Eu normatizo, por exemplo, a morte das pessoas, como ele menciona, né? E aí eu faço a banalização. Um produto vale mais que uma vida, não é? Isso, inclusive, não só diante de uma pandemia, ou até mesmo no salário. Você produz 5.000 reais por dia, quanto é que você recebe no final do mês? Muito menos do que isso. Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, a sua vida, ela é um produto. O que é o mercado de trabalho, se não a venda de mão de obra? Isso é muito válido. E bom, agora que nós falamos sobre a filosofia de modo geral, né? Existem pensadores que defendem algo parecido como o Krenak? Sim, eu até mencionei somente, né? Sartre, Milton Santos, tá? Karl Marx, ou não só pensadores, mas podemos pensar ambientalistas, como Chico Mendes, que foi morto por defender o meio ambiente e poucas pessoas ainda conhecem o seu trabalho. Ou a missionária Dorothy Stang, né, que trabalhava na pastoral, se não me engano, da terra, que lutava contra a ocupação desordenada do espaço, inclusive para o povo que sofria com isso, e ela foi morta. E as pessoas esqueceram disso. Como se fosse algo, Exato. uma notícia. Afinal de contas, ela não produziu nada, ela só lutou pelo outro. E o outro é um produto, então eu não preciso lutar por ele. Tem um filme que é de um MC, o Emicida. É o filme, acho que é O Mundo e a Criança, ou A Criança e o Mundo, que mostra que, tipo assim, a criança, ela já tem que começar a trabalhar para ajudar os pais, para ser produtiva em alguma coisa dentro de casa, sendo que a criança só quer viver. Tipo, ela olha para tudo colorido, tudo bonito, como tudo muito claro. Só que aí quando ela chega na cidade para começar a trabalhar e é deixada de lado só como objeto, as cores começam a ficar cinzas, começa a ficar uma coisa triste, porque a gente acaba colocando até os mais novos nessa posição. Tipo assim, quando você crescer, o que você vai fazer na sua vida? Você vai trabalhar? Como que você vai se sustentar? Você começa a colocar uma preocupação a mais em algo que não deveria, sendo que a gente tem que viver a vida. Tem que viver a vida leve, tem que viver calmamente, tem que ir seguindo como que você quer. Mas, infelizmente, não é assim, né? A gente começa a colocar coisas no nosso caminho pra gente não conseguir alcançar nosso objetivo. É difícil. Voltando um pouco com a questão do Enem, por que esse livro vai ser ou é tão importante pro Enem? Porque ele aborda diversos temas, né? Desde do processo de globalização, né? As mudanças climáticas, a nossa saúde, afinal de contas, tudo isso acaba sendo impactado. Você pode mencionar, no caso, a questão da proteção dos povos originários e o impacto que o desenvolvimento predatório pode causar nas relações humanas. Então ele é de extrema importância e ele vai ser sempre atual, porque a humanidade, ela pensa no progresso sem analisar que a natureza, ela tem um limite, ela não é finita, tá? E que ela grita, afinal de contas, um evento climático extremo é basicamente o seguinte: eu não estou aguentando mais o que vocês querem. É quase basicamente, no caso, a mãe está amamentando o filho e ela tem a rachadura. Sim. Ou seja, ela não consegue mais, está sendo exaurida, mas é o que está precisando. E quais... você já respondeu em quais temas eles podem ser usados, mas você daria uma boa indicação para pessoas? Como você daria indicação para as pessoas que querem ler mais sobre o tema meio ambiente e o ser humano introduzido nele? Eu daria indicação em relação, no caso, a pessoa entender como que o seu modo de vida impacta justamente a natureza. Uhum. Porque a gente fala muito de natureza de forma subjetiva, mas o que é essa natureza? No caso, é só a plantinha que eu tenho em casa, é o alface que eu consumo, ou acabo consumindo, né? Ou é todo o produto, por exemplo, essa xícara, esse livro, da onde que deriva, no caso, o material para a produção desse papel? Ou daquele celular top que daqui a um ano eu vou comprar um outro porque nasceu uma nova linha e eu preciso ter, né? Afinal de contas, eu sou aquilo que eu produzo e aquilo que eu consumo. Então eu digo para essas pessoas, para elas fazerem uma reflexão do próprio estilo de vida. Bom, e agora eu queria saber, a gente veio um pouco com perguntas polêmicas, mas também é mais pela parte da filosofia também. Mas eu acredito que seja mais pessoal. Então, a vida precisa ter um propósito ou apenas ser vivida? Depende do como você foi construído. Como que você foi construída a sua identidade? Se a sua identidade ela foi construída no consumo, você vai achar que a sua vida tem que ter um propósito. Eu tenho que crescer, eu tenho que estudar, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter o carrão do ano, eu tenho que ter a roupa do ano e assim por diante. Mas você pode, às vezes,
ter o básico para sobreviver e curtir a vida com os amigos, fazer a viagem, conversar, né? Quem nunca, no caso, estava conversando com os amigos ou com os pais e quando foi perceber, caramba, olha só que horário que é. E aí depois ficou lembrando, nossa, aquela conversa, a gente precisa se reunir de novo. Isso é viver a vida. Bom, essa parte de propósito apenas ser vivida, eu levo muito como fase de etapas da vida. Por exemplo, eu cresci em uma família que propósito é algo para você seguir, ou seja, uma meta, um objetivo. É bom, só que igual você falou, às vezes a pessoa fica tão focada naquele propósito, fica dando igual um cavalo. Então acaba perdendo outras oportunidades, outras coisas ao seu redor. Então, se parar para pensar um pouco, às vezes, ao meu ver, e a idade minha da Xiaomi, a Xiaomi tem seus propósitos, seus valores, tudo para chegar no projeto de vida. Eu também tenho. Só que pra mim, no momento, tem que ser vivida, porque às vezes a gente deixa passar muitas coisas. Então, às vezes aquela série que você tá prolongando, aquele passeio com a sua amiga, ou às vezes sentar pra tomar um chá, ou até mesmo fazer um bolo com a sua mãe. Então, esses momentos são ótimos e únicos, porque eu acredito que quando a gente chegar lá, no final, essas memórias vão ficar marcadas. Nada é pra sempre. Sim, o tempo não deve nada a nós, né? A única promessa que ele dá para nós é, você vai morrer. E até esse momento chegar e você não sabe quando isso vai acontecer, né? Como que você vai viver? Quando você morrer, como você vai ser visto? Aquele, como ele menciona, você tem que ser lembrado na história, você é aquele que construiu a cidade, você é aquele que, no caso, fez revoluções, ou você é aquele que, no caso, aproveitou o momento? Mesmo que seu nome não esteja na história como aquele que fez a revolução e fez acontecer. É que nem a filosofia de alguns gregos, né? Você só vai ser lembrado se você permanecer na memória de outras pessoas. Então, se você viver bem e estiver na memória dos seus entes queridos ou dos seus amigos, você vai viver para sempre. Exato. E aí, tanto é que em algumas culturas eu tenho o quê? O culto aos antepassados, a ancestralidade, né? Seja nos povos africanos ou, por exemplo, com os japoneses, aqui com os povos originários, eles têm esse respeito pelos seus antepassados. E não só pelos antepassados, até mesmo pela natureza, porque a natureza é sagrada. A natureza não é só sagrada, a natureza faz parte deles. Em algum momento, segundo, no caso, a sua cosmovisão, talvez eles tenham sido integrados à natureza antes de se tornarem homens, né? A meu sonho, como ele menciona. Nessa de propósito ou viver a vida, né? Os influenciadores estão muito nessa de mostrar que você pode viver sem ter um propósito certo. Assim, tem alguns influenciadores que mostram onde eles chegaram, mas eles não fizeram quase nada de organização para chegar naquele momento. Muita gente que conseguiu ficar rica, muita gente conseguiu vencer na vida, ou simplesmente só conseguiu ter o que ela queria. Uma casa, pode ser um carro, qualquer coisa que seja, mas nesse momento, até chegar ao propósito dela, ela só conseguiu viver. Ela só, simplesmente fez o que ela queria fazer. E quando chegou a vez dela de ter o propósito dela, ela conseguiu fazer o que ela queria. Mas será que no caso isso realmente é a realidade? Ou ela, no caso, ela está vendendo um produto, afinal de contas, ela é um produto. Hoje em dia nós temos agências de influenciadores, logo ele é um produto. Ela está vendendo, no caso, um padrão de vida que espera-se que o outro consuma. Sem a pessoa entender que esse consumo, ele traz um impacto a longo prazo, né? Doenças que anteriormente eram características dele, dependendo da sua faixa etária, os jovens estão tendo mais cedo. Por quê? Né? O que no caso, o meio ambiente está trazendo para nós? Se o nosso corpo, ele manifesta sinais de que nós estamos cansados, né? O olho tremendo, você já deve ter passado por isso. Com certeza. A unha rachada, a coloração no caso da urina. Imagine o meio ambiente, né? Quando tem uma enchente, quando tem um deslizamento, né? Ou seja, o planeta Terra está falando, ou vocês param, ou acabou para nós. Claro. Né? E aí vem aquela série O Mundo Sem Ninguém. O que aconteceria com tudo que nós produzimos depois de milhares de anos? A humanidade não é nada. Nós queremos, no caso, nos sentirmos superiores até mesmo à mãe natureza. Bom, diante dessa nossa conversa maravilhosa sobre a natureza, o homem, sobre a filosofia também integrada a esse assunto, qual que é a mensagem que você deixaria para os nossos ouvintes? A mensagem é: foquem no seu projeto de vida, mas sem ceder a ele, curtam os momentos e agradeça a isso. Se preocupe com o meio ambiente, porque não é apenas o agora. Você tem um filho, você tem um neto, e você precisa deixar um legado. E o legado vai ser o quê? Se você consumiu tudo. Vai depender, no caso, daquilo que você espera para o próximo, né? Então, o meu recado é mais empatia. Quer falar mais alguma coisa, Xará?
Bom, pessoal, eu quero agradecer imensamente o Léo por ter vindo falar. Quero agradecer também o incrível trabalho do Ailton Krenak, não só nesse livro, mas outros, então fica a indicação para vocês também. Agradeço a galera da produção, a Elisângela, cada uma aqui da equipe. Mais um podcast gravado, meu primeiro desse ano, mas não o último, né? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez, Léo. Obrigada, tchau. E um beijo para vocês e até o próximo podcast.